Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Eu, Rodrigo, aqui novamente. E hoje, para mais um vlog semanal, eu vou trazer algo inédito. O primeiro unboxing do canal. Isso mesmo. Para aqueles que assistiram a Brincadeira do Copo, que foi gravada recentemente e postada no nosso canal do Spook Houses, Casas Assombradas, eu falei no final do vídeo que eu não estava muito satisfeito com aquela brincadeira e achava que realmente não valeria muito a pena. Então eu fui atrás de uma coisa que realmente vale a pena nós testarmos e começarmos a verificar se realmente essas manifestações são reais ou são induzidas por uma intenção ou uma vontade. A brincadeira do copo não foi tão bem sucedida assim. Alguns espíritos se manifestaram, mas os recados não foram tão reais. Eu mesmo me coloquei um pouquinho mais cético a respeito disso. Afinal, eu meio que não preciso da brincadeira do copo. Então eu trouxe uma coisa para brincar, mostrar e testar com vocês. Então se preparem, porque vale muito a pena conhecer esse novo brinquedinho do canal. E não se esqueçam, bons sustos a todos! Olá, meus amigos do canal. Bom, esse aqui é o primeiro unboxing do canal. É estranho falar unboxing no mundo espiritual, afinal a gente não tem muita coisa o que falar, mas quem assistiu o videozinho da Brincadeira do Copo viu que no final eu relato, falo a minha impressão sobre a brincadeira e digo que nós iremos adicionar valor ao canal trazendo coisas bem mais legais, ok? Sejam utensílios de proteção espiritual, seja formas de se comunicar com os espíritos, mas o importante é trazer coisas e informações a todos vocês. Então eu tomei a liberdade de adquirir um produto que eu tenho certeza que vai dar muito valor ao canal e vai facilitar o processo de comunicação, ou melhor, as tentativas de comunicação com o mundo espiritual. Esse aqui é o famoso tabuleiro Ouija. Sim, senhores, nós vamos utilizar o tabuleiro Ouija como meio de comunicação com o mundo espiritual. É arriscado? Não sei, nunca testei. Sei das histórias, sei das polêmicas dos vídeos, mas, sincero e honestamente, se eu não pratiquei, não vou dizer se é arriscado ou não. Joguei a caixa fora, o que interessa está aqui dentro, ok? Então vamos lá. Para aqueles que não conhecem a famosa tábua Ouija, ela foi utilizada como um método de comunicação entre os espíritos e o nosso mundo, ok? Muitas histórias foram criadas a respeito desse mecanismo de comunicação. E os métodos mais tradicionais, a brincadeira do compasso, a brincadeira do copo e essas formas não profissionais de se comunicar com os espíritos. Esse aqui é um tabuleiro histórico, ok? Ele foi criado e desenvolvido com o intuito exatamente esse, de comunicação, mas por meio de algo mais profissional. Parece irônico falar dessa maneira, afinal, os espíritos podem se comunicar de qualquer natureza, sejam por batidas, ou pelos EVPs, ou ruídos, ou arranhões, ou o que for. Mas essa aqui é a forma mais correta e não correta de se comunicar com os espíritos. Eu digo correta porque ele é um tabuleiro feito para isso, e não correta porque, obviamente, se comunicar com os espíritos, existe o erro, existe problemas sérios que podem acontecer durante essa sessão e após essa sessão. Mas isso nós vamos estar abordando no vídeo que nós colocaremos em prática a utilização da tábua Ouija, ok? Mas vamos entender um pouco melhor isso, ok? Para vocês terem uma ideia, uma das primeiras menções do surgimento do tabuleiro Ouija foi na China, em mais ou menos 1100. Era um método de necromancia conhecido como tabuleiro Fuji, onde era usado para comunicação com os mortos. Embora depois tenha sido proibida essa prática, ela acabou sendo passada adiante e foi observada a utilização desse tipo de prática na Grécia, na Índia, em Roma e, obviamente, na Europa medieval, praticada aí pelas famosas bruxas necromantes. A história mais famosa conhecida sobre o tabuleiro Ouija, ela aconteceu em 1940, quando duas famosas irmãs que moravam nos Estados Unidos, a Kate e Margaret Fox, elas utilizaram
como método de... Elas utilizaram como método de resolver certos problemas que elas estavam passando. A Kate e Margaret viajavam bastante com a família e uma das casas que os pais adquiriram estava passando por problemas espirituais muito estranhos. Então tinham barulhos, ruídos, batidas, manifestações meio que violentas dentro da casa e elas não sabiam como agir. Então elas criaram mecanismos. A imaginação de ambas foi tão forte que elas utilizavam brincadeiras de, ok, estamos escutando batidas, que uma batida seja sim, duas batidas seja uma resposta para não, se tiver algum espírito aqui que se manifeste, coisas desse tipo. A famosa prática espírita de Allan Kardec. Com o passar dos anos, a Kate e Margaret desenvolveram uma tábua na qual elas conseguiriam fixar um lápis e rodinhas. E essa tábua ela andava e ela escrevia junto. Elas acreditavam que aquilo iria facilitar o processo, mas na verdade era muito complicado, porque eram garranchos sobre garranchos, então não tinham que entender. Com o passar do tempo, elas acharam que poderia ser trocado o lápis por uma outra forma de se comunicar, que eles chamavam de planchete, que seria uma espécie de um leitor na qual as letras eram selecionadas e aí sim você teria uma forma mais clara de se entender tudo o que estava sendo dito. Curiosamente funcionou. Elas identificaram os espíritos que estavam lá, descobriram que foram vítimas de um assassinato e conseguiram meio que ajudar aquelas entidades e desvendar, entre aspas, um possível crime que tinha acontecido naquele lugar. Bom, com o passar do tempo, a tábua Ouija acabou sendo aperfeiçoada e alguns empresários americanos, mais ou menos em 1898, acharam que era uma grande oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Então, existiam duas pessoas chamadas Charles Kenworth e William Fuld que criaram o famoso tabuleiro Ouija. E ele foi um sucesso nos Estados Unidos, mas vendido como um brinquedo. Esse foi um grande problema. Os riscos, obviamente, eram enormes. Com o passar do tempo, a tábua Ouija ela deixou de ser um mecanismo de se comunicar com os espíritos e a tecnologia acabou falando mais alto. Então, mecanismos como os famosos EVPs que vocês escutam no nosso canal, câmeras que você consegue captar as imagens, ficaram muito mais interessantes do que um possível brinquedo na qual você não tinha certeza se a peça realmente estava sendo movida por um espírito ou se estava sendo induzida pelo médium incorporado ou não nessa brincadeira. O interessante é que essa peça ficou tão famosa por ser tão assustadora no cinema que vocês viram em diversos vídeos, provavelmente no filme do Exorcista, que foi o ápice da tábua Ouija. Mas você viu no Sobrenatural, que é aquela série televisiva, na série televisiva Charmed, vocês viram Michelle Pfeiffer utiliza o tabuleiro Ouija no filme Revelação, Brandon Flowers, vocalista da banda The Killers, utilizou o tabuleiro e passou a ter medo do número 621. A ideia é trazer um conteúdo a vocês. Então, só para vocês terem uma noção, é isso aqui. O mecanismo de leitura dela está aqui dentro. Então, é uma pecinha interessante, uma caixinha de madeira inacreditavelmente bem feita, tá? E a peça está aqui. Este aqui é o mecanismo de leitura que será utilizado e ele desliza sobre o tabuleiro. Seria a famosa planchete, como eu falei que a Kate utilizava. Tá? Veio um pequeno adorno, que é um chaveirinho. Que legal. E a tábua. Essa aqui é a famosa tábua Ouija. Ela está lacrada e eu vou utilizá-la logo logo para que vocês vejam. Então a ideia, obviamente, é fazer com que este objeto deslize sobre a tábua de madeira. Esse é um unboxing que eu falei para vocês e logo mais eu estarei trazendo um vídeo para o canal da utilização da tábua Ouija. Mas antes,
e eu gostaria de fazer um desafio a vocês. Nós temos hoje 100 inscritos no canal, 100 pessoas completadas no dia de hoje. Eu quero lançar um desafio a vocês. Eu quero saber quem de vocês tem interesse em participar da brincadeira junto comigo aqui na minha casa. Então eu quero que vocês escrevam nos comentários ou mandem e-mails para o casasassombradas@gmail.com, que está obviamente na descrição do canal, e digam, sim, eu tenho interesse em participar. E aí nós combinaremos um dia para que vocês venham aqui e nós vamos gravar a tábua Ouija e a manifestação das entidades históricas que pertencem e estão envolvidas dentro dessa brincadeira. Então o desafio do Spook Houses Casas Assombradas está lançado e eu quero ver quem tem coragem de se divertir comigo.